volume aqui. Graças a Deus, irmãos. Louvo a Deus, né, pela vida dos irmãos que estão presentes aqui. A gente sempre canta um louvor, mas se der, a gente vai cantar um louvor por último, né? Eu já queria aqui nessa noite ministrar uma palavra de Deus aos nossos corações, porque eu gosto de terminar no mesmo dia, não que a gente não gosta, não é isso, mas é bom a gente terminar aquele assunto no mesmo dia. Às vezes tem várias coisas para a gente falar, e às vezes não tem como terminar, e a hora já é 8h20, 8h20, então aí depois você canta pelo louvor, você perde uns 5 minutos do louvor, aí lê a leitura, até você explicar, ler o texto, explicar o texto, aí, né, demora um pouco mais. Como hoje é um culto que a gente colocou um culto de ensino, né, e o ensino leva tempo, né? Eu conheci um pastor que dizia assim: quem nunca sentou para aprender, jamais ficará de pé para ensinar, né? Por que eu digo isso? Porque você sabe que às vezes a gente tem o pastor Sérgio também, que sabe ter mais aqui do que a gente, mas a gente precisa assim de, além da gente ter aqui o mesmo Deus, né, que é o mesmo Deus que está em nós, a gente precisa de eu mesmo ler a Bíblia. Não vou dizer que eu leio a Bíblia todo dia, mas um dia sim, um dia não, sempre estou lendo. Se eu estou no ônibus, eu tenho o celular, estou lendo a Bíblia. Se eu estou em casa, chego em casa, tomo um banho, subo, pego e começo a ler a Bíblia. Nós temos que ter um hábito, né, pastor Sérgio, de ler a Bíblia. Porque quanto mais você lê a Bíblia, mais você vai conhecendo a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia fala a respeito de Jesus. E quanto mais você estuda a respeito dele, você fica conhecendo, né? Quanto mais, a mesma coisa é o casal, né? Quanto mais tempo estão juntos, mais se conhece, né? Está aí o Wesley aqui mais tempo do que eu, mais tempo que o pastor Sérgio, mais tempo que o Eric. Se conhece os dois muito mais do que eu conheço a minha esposa, porque tem mais vivência, né? Uma Terezinha sabe do que ele gosta, sabe a hora que ele vai tomar banho, sabe as brincadeiras que ele fala, né? Aí conhece, sabe quando ele fala, quando está brincando, quando não está, é porque conhece, é a convivência. Então faz você conhecer. A mesma coisa quando você começa a ler a palavra. Quanto mais você vai conhecendo, lendo a palavra, mais você vai conhecendo e familiarizando com Jesus Cristo, porque a Bíblia fala a respeito dele. Hoje eu quero falar uma mensagem para os irmãos aqui, Lucas capítulo 13, eu até ministrei essa palavra aqui na igreja que eu fui, mas eu quero nessa noite trazer aos irmãos, compassadamente. A gente já ministrou aqui nesse texto aqui várias vezes, né? Mas Deus, Ele nos orienta, e quanto mais, eu sou assim, quanto mais eu vou lendo o mesmo texto, mais Deus vai revelando coisas. Eu sou assim, quanto mais você lê aquele texto, mais Deus vai revelando para você as Escrituras Sagradas, né? E a passagem que eu li com os irmãos, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Não, é Lucas. Lucas 13, você falou. Mas é Lucas 5. Né? Lucas capítulo 5. Eu falei 13, mas é 5. O texto aqui que todo mundo conhece, né? É como um textuário da Bíblia, né?
Os irmãos acharam? Amém? Amém. Lucas capítulo 5. Se quiser feito aí para melhor, né? Eu vou ler, irmão, aqui na minha Bíblia, como estamos um poucos números aqui. Você acompanha a sua Bíblia, até porque às vezes a linguagem da Bíblia é diferente, mas ela quer dizer a mesma coisa, né? Só uma outra linguagem. Mas eu vou ler, os irmãos acompanham a sua Bíblia aí. O texto é a pesca milagrosa dos primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco à multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faste ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos, diga comigo assim, ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apodera dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Oramos. Maravilhoso e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por essa palavra, pela tua glória, pelo teu Espírito Santo. Louvamos porque o Senhor é bom. Senhor, ajuda o teu povo, Deus, a cada um de nós a interpretar as Escrituras, a tua palavra. Fala conosco, Pai, aqui que no nosso coração que possamos transmitir a luz do Evangelho ao teu povo, à sua igreja, que a tua palavra possa produzir resultado para a qual ela está sendo enviada. Eu que te peço para a honra e a glória do teu filho amado Jesus, assim seja no teu nome. Amém e amém, Senhor Jesus. Podeis tomar assento. Essa palavra, ela é uma palavra conhecida, né? Uma parte dos irmãos. Trata-se dos primeiros discípulos, né? Os primeiros discípulos de Jesus. E aqui é um milagre. Muitos atribuem, irmãos, que o primeiro milagre de Jesus, né? Os teólogos, né? Afirmam que o primeiro milagre de Jesus é aquele milagre que ele transforma a água em vinho, lá em Caná, na Galileia, né? Então ali é o primeiro milagre. Mas se você for ler a história, ali fala que Jesus foi convidado à festa, né? Esse casamento, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Diz que os discípulos estavam juntos também, né? E a Bíblia diz que quando acabou o vinho, né? Aí a mulher de Jesus, a mãe de Jesus fala assim: filha, acabou o vinho, né? Aí Jesus olha para a mãe e fala: mulher, o que tem, né? O que posso fazer, né? O que tem eu contigo, né? Talvez você foi uma palavra assim, né? E ele diz: ainda não é chegada a minha hora, né? Não é chegado, ou seja, não é chegado de começar ainda a fazer os milagres. Aí daqui a pouco a mãe de Jesus fala para o servente: ó, faça tudo quanto ele te pedir, tudo que ele disser vocês façam. Aí Jesus fala assim, chama os servos e fala assim: ó, enche essas talhas de água, né? Enche de água, todas as talhas, aquelas talhas que tinha lá,
lá fala das metretas, né, que cabia 45 ao túnel, ou metretas, 45 litros, cada uma cabia, depende muito da forma que você vai ler lá, que diz a palavra, mas parece que é 45 metretas, litros, cabia cada palha daquela de água. Eles encheram aquelas de água. Agora você vai, depois para Jesus, enchendo, ótimo. Agora você vai, pega e posta para o mestre Sala, para ele experimentar, né, que é o chefe da festa. Então ele vai e pega lá um pouco lá e coloca lá e leva para o chefe. O chefe da festa pega, ele fala, fica surpreso. Ele fala, poxa, você deixou o melhor vinho para o último. É de praxe você estar o melhor vinho na entrada, não é? E o ruim, quando a pessoa já está bêbada, também passador, não é? Já está tudo meio. Então aí dá o vinho, né, inferior. Mas vocês deram o melhor vinho por último, né? Olha só que lindo. Então, muitos atribuem que esse é o primeiro milagre de Jesus. Mas aqui, nós vemos que Jesus aqui, ele está chamando os seus discípulos. Até porque aqui, veja bem, Pedro e João, os filhos de Zebedeu, a história diz que eles eram pescadores. O ofício desses homens aqui é pescar. Muitos historiadores dizem, Fábio José e outros mais dizem, que Pedro tinha um comércio. A vida de Pedro, o comércio era peixe, vivia na pesca. Ele e seus irmãos, os filhos de Zebedeu, faziam isso, viviam da pesca. O que acontece? E a Bíblia diz que Jesus, e eles pegaram, veja bem, eles resolveram pescar. A história diz que eles pegaram os seus apetrechos ali, pegou suas redes, pegaram os negócios de pesca e foram pescar. Ali em Jago de Genezaré, o mar da Galileia, aqui não é um mar porque é água, né? Mas não é um mar de água salgada, é um mar de água doce, né? Uns falam Mar da Galileia, outros falam Lago de Genezaré, e tem outro nome, Rio de Tiberíades, né? Esses três nomes que você vê na Bíblia, Mar da Galileia, Lago de Genezaré, ou Rio de Tiberíades, é o mesmo local, tá? É o mesmo local. Não é um mar longo, mas é um mar. O que acontece? E como é na Galileia, é beira-mar, então ali Pedro, Jesus e os mais moravam ali, próximo de Cafarnaum, que é a cidade marítima, Belém, Galileia, tudo cidade marítima ali. E a Bíblia diz que eles pegam os seus apetrechos lá, pegam a sua rede, seu barco e vai pescar. Era tempo de pesca nessa época aí, né? E viviam disso daí da pesca. E a história diz que eles foram pescar, pegaram o barco, entraram no mar e terminou a primeira vigília, não pegou nada. Aí termina a segunda vigília, também não pegou nada. Entra na terceira vigília, também não pega nada. E entra na quarta vigília, que é a última vigília, também não pega nada. Que a vigília para os romanos ali era de 4 turnos, né? 4 partes, né? E para, se não se me engano, para os judeus era de 3. Então o que acontece? Eles fizeram a quarta vigília e não pegaram nada. O que eles fizeram? Desistiram de pescar, porque já estava de dia. E eles pegaram o barco, encostou o barco lá na praia, os 2 barcos, deixou lá na praia. A história diz que Pedro, mas João, o pessoal, começou a lavar as redes, ou seja, estava limpando as redes, porque tinha que limpar para outro dia jogar novamente, guardar a rede limpa. Todo pescador é isso. Ele vai pescar e quando ele termina sua pescaria, vai limpar, lavar a rede, que tinha mato, um entulho e tal, então estava lá. E Pedro, por isso que ele estava lá na margem, lavando a rede. Ou seja, lavando a rede e o barco estava vazio. Olha só. Aqui o texto fala que é uma pesca milagrosa, mas tinha tudo para ser uma pesca frustrada. Olha só. Por quê? Já tinham passado a noite toda e não tinha pegado nada.
A noite toda. Imagina um momento você chega às 6 horas da tarde, vou para o mar, eu vou pescar. Aí nós vamos lá pescar nós dois. Aí nós ficamos lá. 9 horas da noite. 1 hora da manhã. 3 horas da manhã. 6 horas da manhã. Aí você fala comigo, pastor, vamos embora, não está dando nada não. Vai ter agora, não pegamos nada. E o comércio, né? Como vai fazer para vender nossos peixes? Os clientes que estão esperando, né? Nossos peixes. Então, são coisas que seria uma pesca frustrada na ótica humana. Mas Deus não trabalha na ótica humana, né? Então, a Bíblia diz que Jesus, ele chega. Ele chega. Quando Jesus chega na praia, ele viu 2 barcos. Agora pergunta, por que ele viu 2 barcos? Sendo que tinha mais barco lá. Mas ele veio 2 barcos. O barco de Simão, que é Pedro, o barco de Simão e o barco de João, os filhos de Zebedeu, que estava lá. Então Jesus ele chega e Simão está ali lavando a rede. Ele fala, Simão, presta o teu barco. A história diz que Jesus, ele entra no barco. Ele entra no barco. Ele entra no barco e afasta um pouco. Por quê? Porque Jesus, a estratégia de Jesus para pregar, usava 3 coisas, né? A estratégia de Jesus. A primeira é o espaço. Tinha que ter espaço. Porque Jesus falava, não era com 4, 5 pessoas que está aqui não. Eram multidões. E você vê que aqui, nós lemos, olha só. Olha só. O 5, né? Olha só aqui, ó. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Olha só. A multidão estava comprimindo Jesus, irmão Edson. As pessoas estavam comprimindo Jesus, apertando Jesus para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Olha só que interessante. Quantas pessoas, o pastor Sérgio, que vem na igreja, mas não se preocupa em ouvir a palavra de Deus. Aqui ele se preocupou, não, eu quero ouvir. Eu não quero milagre, eu quero ouvir a palavra. Eu quero ouvir o mestre falar. Imagina se todos nós tivéssemos esse desejo, né, mestre? Toda quarta-feira está aqui, eu quero ouvir o pastor falar. Né? Mas não é o pastor que fala, é o Espírito Santo que fala. Aleluia. Então o que acontece? Não, as pessoas apertavam Jesus para lá e para cá, na frente e atrás, para que não, eu quero ouvir, eu quero a sede de ouvir as palavras de Jesus. Então eles iam ouvir as palavras de Deus. Não queriam outra coisa, eles queriam ouvir a palavra de Deus. E Jesus, conhecendo isso, o que ele faz? Tem um espaço. Depois Deus usa o quê? Depois do espaço, ele usa 3 coisas. Ele usa o espaço, né? Depois ele usa a altitude. O que é altitude? É um lugar mais alto. Você vê que no sermão lá da montanha, Jesus está na montanha. Fala o sermão da montanha. Então Jesus sempre usava a altitude. E a terceira coisa que ele usa é o vento, a favor do vento. Porque no tempo de Jesus não tinha microfone, não tinha essas caixas aqui, Sérgio. Imagina você falar com 5.000 pessoas, 5.000 pessoas, você teria que gritar, meu pai diz assim, né? Ele usava a altitude, espaço, e usava o favor do vento. O vento só vai para lá, então a voz ia. Ele fazia isso. 3 coisas. Então ele entra no barco, e afasta um pouquinho, Pedro, afasta um pouquinho. A Bíblia diz que ele senta no barco. Pedro estava com ele. Jesus e Pedro, dentro do barco. Então ele começa o quê? Do barco, ele começa a ensinar a multidão. A multidão tudo aqui na praia, e Jesus um pouquinho aqui, e começa a ensinar a multidão. Daqui a pouco, quando ele termina o sermão, talvez Pedro poderia até reclamar, né? Imagina Pedro com sono, cansado,
não pegou nada, ainda lavou a rede. Agora vem Jesus e fala: Pedro, peça o teu barco aí, eu quero pregar. Aí ele entra lá no barco, e a Bíblia diz que ele afasta um pouquinho, e dali ele começa a ensinar a multidão, começa a falar a multidão, e todo o povo ali ouvindo. Quando ele termina de falar com a multidão, ele fala: Pedro, vamos agora para o fundo, vamos pescar, pega a rede aí, vamos pescar. Vai lá e pega a rede, estava limpa. Para você pescar, não tem que ter rede limpa, viu? Rede suja, nem vai. Aí o que acontece? Pega a rede que estava limpa, tinha lavado a rede, né, pastor Sérgio? Coloca dentro do barco e vai um pouco mais além. Ou seja, no raso ali, irmão, não tem peixe grande. Os peixes grandes estão no fundo. Os peixes grandes estão no fundo. Então ali onde ele estava era raso. Então fala: Pedro, vamos para o fundo. Rema aí, vamos para o fundo. Aí pronto, foi. Quando chegou a um certo lugar, aí Jesus fala assim: Pedro, joga a rede do lado direito do barco. Aí Pedro, ele questiona, ele fala: Senhor, eu trabalhei a noite toda. Só faltou Pedro falar, né? Eu entendo de pesca. Eu sou pescador, né, Sérgio? Eu sou pescador. Eu sei, eu tenho a minha estratégia de peixe, né? Eu, aqui, o dia que eu vim aqui a noite passada, eu peguei muito peixe aqui. Talvez Pedro, quando estava no barco, jogou a rede do lado direito, jogou do lado esquerdo, jogou na frente do barco, jogou atrás do barco, mudou o barco de posição. Não, vamos ali aquele lugar ali, ó, perto daquele mato ali tem traíra, ali tem peixe. Aí vai para lá. Joga a rede lá, nada também. Aí volta, talvez ele comece a questionar eles, né? Poxa vida, o que está acontecendo com a gente hoje? Não pegamos nada. Aí ele poderia questionar o Senhor. Aí ele pega e fala: Senhor, eu trabalhei aqui a noite toda, eu não peguei nada, mas sobre a sua palavra, olha só, sobre a sua palavra, aí eu vou lançar a rede. Não foi isso que ele disse? Ou seja, a responsabilidade jogou para o Senhor, sobre a sua palavra. Lembra do profeta Ezequiel 37, que o Senhor falou assim para Ezequiel: esses ossos poderão reviver, porque pegou Ezequiel e o Espírito exportou Ezequiel lá para o vale cheio de ossos. Então a voz do Senhor para Ezequiel é: Ezequiel, esses ossos poderão reviver? Aí o que Ezequiel faz? Joga a responsabilidade para o Senhor. Ó, tu sabe, eu não sei, mas tu sabe. A mesma coisa foi Pedro: Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas sobre a sua palavra, aí eu vou lançar a rede. E ele lançou do lado direito. Quando ele joga a rede do lado direito, o que o texto diz? E começou a encher de peixe. Tanto peixe, irmãos, tanto peixe, que a rede ia romper. Tanto peixe. E ele não conseguiu tirar a rede, de tanto peixe que era. Sabe quantos peixes tinha ali? Só grande. A Bíblia diz que tinha 153 grandes peixes. Grande. Deve que tamanho que é esse peixe, né? Grande, só grandão tinha 153 grandes peixes. Sem contar os médios, sem contar os pequenos. E não conseguia tirar a rede. Pedro faz sinal para o André, os filhos de Zebedeu: ei, vem cá, pega o barco de vocês aí e vem correndo com o outro barco, porque a bênção é grande, irmão. Aí vem com o outro barco. Quando chega lá, coloca os dois barcos cheios de peixe. E ele sai da água. E quem Jesus fala para Pedro? Pedro, quando ele vê aquele milagre, ele fica apavorado, assombrado. Eles ficam assombrados com aquele milagre. Meu Deus,
acontecendo? Que homem é esse? Quem é esse homem? Eles ficam arregalados. Eles ficam pasmados, Sérgio. Aí Pedro cai de joelho. Cai de joelho. Aí Pedro, ausenta de mim, Senhor. Aparta de mim que eu sou um pecador e tal. Olha essa posição de Pedro, irmão. Reconhecendo Jesus ali como, como Senhor. Ele sabe que é impossível, irmão. Ele trabalhou a noite toda, não pegou nada. Agora vem Jesus e fala: joga do lado direito do barco, joga do lado direito e pega esse montão de peixe. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que eles pegaram. Aí qual foi a palavra de Jesus? De hoje em diante, você não será mais pescador de peixe, mas pescadores de homens. E o que eles fizeram? Trouxeram os barcos para a praia. O texto diz que eles deixaram tudo ali e seguiram Jesus. Você sabe qual é o tema hoje aqui do ensino? Quando as minhas necessidades é maior do que a minha chamada. As minhas necessidades são prioridades, mas a minha chamada tem que falar mais forte. Claro que eu tenho que pescar, claro que eu tenho que trabalhar, mas a minha chamada tem que ser prioridade para o reino. Aí o que acontece? Vamos voltar aqui. Olha só. Primeira coisa, os discípulos, Jesus chega, eles querem ouvir as palavras de Jesus. Certo. Aí Jesus vê 2 barcos na praia. Jesus chega e fala: por que Jesus pega o barco de Pedro, irmão? Ele pega o barco de Pedro. Por que não pegou o barco de João, o barco de André, o barco de Tiago? Por que ele pegou o barco? Eram 2 barcos, ele escolheu o de Pedro. Você sabe o que eu aprendo aqui? É porque tanto André como João, eles sabiam. Porque se Deus abençoasse Pedro, eles também iriam ser abençoados. Porque eles eram sócios. Eles trabalhavam junto. A bênção de Pedro era a minha bênção. A bênção de João é a minha bênção. O que nós aprendemos aqui? Nossos dias de hoje. Quantas pessoas que são ciumados? Por que só ele, irmão Edson? E eu não? Por que só ela? E eu não? Por que só ele recebe bênção? E eu não? Estamos em um tempo, irmãos, que é cada um para si, Deus para todos. O que a Bíblia diz? Os maiores mandamentos é você primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é semelhante a esse: amar o seu próximo como a ti mesmo. Se você tem, reparta com quem não tem. Aleluia. A bênção, a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos enriquecem e não acrescenta dores. Quantas vezes o irmão recebe uma bênção, ao invés de nos alegrar com aquela bênção, nós ficamos tristes. E às vezes, pastor, até murmuramos. Por que o pastor terminou a casa dele e não terminei a minha? Por que o pastor Sérgio tem uma casa e eu não tenho? Não é verdade? Por que ele tem um carrão e eu um fusquinha? Quando você começa a ler ali o Sermão da Montanha, nós começamos a sentir uma transformação interna. Porque ali o Sermão das Bem-aventuranças, não é isso? Bem-aventurado, 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 bem-aventurado. Mas depois você começa a ver: bem-aventurado aqueles que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos, porque assim foram perseguidos os profetas que foram antes de vós. Bem-aventurado
Bem-aventurado que tem sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurado é aquele que maldizem, fala mal de você. Aquele que mete pau em você, Sérgio, lá na empresa. Quem que fala mal do Senhor? Quem que fala mal do médico na empresa? Eu tenho que falar mal também? Não. Eu tenho que orar. Eu tenho que bendizer. Alguém fala mal de mim? Eu tenho que bendizer aquela pessoa. É por isso que não é fácil o reino de Deus. É por isso que não é fácil servir a Deus. Aqui, Pedro está dizendo, o João não está dizendo, né? Mas sabia que se Pedro fosse abençoado lá, ele também ia ser abençoado, irmão. Não temos que ter inveja de ninguém. Por que aquele irmão vai? Por que aquele irmão prega melhor do que aquele irmão? Nada disso, irmão. Somos todos iguais. Aleluia. Perante a Deus não tem maior, não tem melhor, não. Somos todos iguais. Somos todos dependentes da graça de Deus. Todos. Não tem ninguém melhor. Então o que acontece? Por isso que Pedro pegou o quarto de Pedro também. Se Pedro for abençoado, então você. Olha só. E a Bíblia diz que quando ele pega, eu marquei aqui uns pontos importantes aqui, para a gente falar, né? Deixa eu pegar aqui no versículo. Ou seja, quando ele chegou lá, eles pegam o barco, Jesus entra no barco, pesca com eles, traz, e quando eles estão com o barco cheio, o principal ali, irmão, veja bem, para que eles fossem lá e voltassem com o barco cheio, foi o que? Obedecendo uma palavra de autoridade. Quando você obedece uma palavra de autoridade, aqui no caso a palavra de Jesus, aí o milagre chega. Aí voltando para o tempo passado, quantos homens de Deus que ouviram a palavra de autoridade e foram abençoados? Quando Moisés ele estava ali no mar, a Bíblia diz que no Mar Vermelho, a Bíblia diz que o Senhor fala assim: Moisés, por que parou? Diga ao povo que marche. Aí você vê a circunstância não é favorável. Como você vai marchar desse jeito? Se você tem aí na frente do mar. Aí Jesus fala uma palavra: diga ao povo que marche. Sim. Aí fala: o que tem na mão? Eu tenho um cajado. Então toca na água. Quando você obedece uma palavra com autoridade, as coisas acontecem. Tem aquela... E quando a Bíblia diz que quando eles pegaram o barco cheio de peixe, que voltaram, olha só interessante. O texto diz que eles deixaram tudo e o seguiram. Mas não está precisando de peixe? Eles não queriam peixe para vender? Por quê? Eles ficaram tão surpresos, irmão, com o poder de Jesus. Eles ficaram tão abismados com o poder de Jesus, que eles falaram assim: não, eu quero seguir. Eu quero isso para mim. E o Senhor falou: você vai ser um pescador de peixe. A partir de hoje, o teu ofício vai ser outro. Vai ser pescador, não de peixe. Tu vai usar o mar, não o mar de água, mas um mar que se chama mundo. Então você vai pescar vidas, pessoas. Olha só. Eles deixaram tudo por quê? Porque eles encontraram algo maior ou algo melhor do que o barco cheio de peixe.
eles encontraram o dono dos peixes, o dono do mar, o dono que pode fazer maravilha. Prefiro deixar os barcos aqui com os peixes e seguir o dono do peixe que deu o poder. Eu acho que quando Jesus fala assim, joga aqui do barco, e eles ordenou, né? Todos os peixes, passa para cá. Aí jogou a rede, os peixes tudo entrou dentro a palavra de Jesus. Quando Jesus ele chega para, estava lá onde estava, meu Deus, não sei se era na Judéia, parece que era, né? O imperador era César. É interessante que o dinheiro lá, a esfinge que tinha lá, era de César, né? E ele estava o quê? Pediu para que Pedro pagasse o tributo, né? Tributo lá. O que acontece? Então, alguém chegou e disse: é lícito a gente pagar tributo a César? Falou para Jesus. Jesus pegou a moeda e falou assim: de quem que é essa esfinge aqui? A foto, né? É de César. Aí você fala: então está de César o que é de César, não é verdade? Daqui a pouco ele pesca o anzol e vai lá pescar um peixe. E a Bíblia diz que Pedro ele vai no mar, pega o peixe, abre o peixe, e quando ele abre o peixe tem uma moeda lá dentro. Olha só, como aquele peixe engoliu que era moeda? Aí agora você paga o tributo para mim e para você. Olha só como Jesus ele é maravilhoso. E nós aprendemos aqui nesse texto aqui, irmão, 3 coisas importantes. Que já vou terminar. 3 coisas importantes. A primeira delas aqui, que você vê aqui, que você não está só. Não está. Por quê? Porque o versículo 2 está aqui, ó. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, descido deles, estavam lavando as redes. Então Jesus ele estava vendo o sofrimento deles. Quantas vezes ele está no nosso quarto lá chorando? Parece que ninguém está vendo, mas ele está vendo. Glória a Deus. Quantas vezes nos sentimos só? Mas você sabe que quando você se sente só, é aí que ele está bem presente. Aleluia. Às vezes você fala assim: meu Deus, não tem ninguém, eu estou na solidão. Muito pelo contrário, você está bem acompanhado. Porque o que está com você é maior que todo esse universo. Então, quando você pensar que está só, é aí que ele está só. Não tem lá o Salmo 46? Deus nos refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então, quantas vezes, né? A gente está na nossa casa sozinho e você fala: tem aquele desejo de orar? Aí eu vou orar. E quando você dobra o joelho assim, mal fala as palavras, os olhos já enchem d'água. Aquela coisa no coração, parece que está virando você do avesso. É nessa hora que você sente a presença do Senhor. Você joelha de um jeito e levanta de outro. Eu achei interessante na oração. Aqui o pastor Sérgio estava orando lá, daqui a pouco ele falou para mim assim: é tão bom quando você chega e começa a chorar e levanta, você levanta outra pessoa. Oh, glória! É desse jeito, irmão. Aí uma Terezinha está aqui num dia aqui: pastor, eu covardei. Pastor, um dia eu me covardei. Mas por que covardei? O que aconteceu? Deus mandou orar por todos lá, e eu não orei. Sabe por que é as coisas? É Deus que toca no nosso coração. Quando isso acontece, irmão, nossa alma é visitada pelo Senhor. Aleluia, ninguém entende isso. O povo aí fora não consegue sentir essa presença que nós sentimos. Não sabe o que é isso. É como aquele discípulo, aqueles irmãos que assim: você já recebeu o Espírito Santo aí? Aí fala: não, nunca ouvimos falar. Nunca ouvimos falar. Então receba. Pronto, recebeu o Espírito. Então o que acontece? É algo tremendo. Hoje, irmãos, o que a gente vê hoje é muitas palavras dizendo que Deus vai mandar um avivamento.
é um avivamento, e tá, vai chegar um avivamento, não sei o quê. Aí eu pergunto, mas que avivamento? Alguém que você convida para pregar e cobra milhões. Você sabe que tem contrato agora? Tem que ter um contrato, certo? Você chamou alguém para pregar, você vai ter que fazer um contrato. Vai dar o valor, porque tem pessoas que estão cobrando e ele não está recebendo. Então agora vai ter um contrato. Não é que você vai pregar lá nos Gideões, tem contrato, né? Contrato. Aí você vai exigir. Eu quero carro tal, eu quero ficar no hotel tal, eu quero comer tal comida. É desse jeito. Eu quero tudo isso. E o valor pago. Vou cantar? Cada louvor é X. 3 louvor é tanto. Que avivamento é esse, pastor Sérgio? Sabe que isso é avivamento? Vou pregar, tem que ir no seu. Hoje está tendo avivamento de drogas, avivamento de mentira, avivamento de falsidade. É o que tem hoje. Quantos ladrões aí estão aumentando, criminalidade terrível. Você vê na televisão só isso, só coisa ruim. Quanto avivamento da conversão de alma, avivamento da prostituta deixa de ser prostituta, o drogado deixa de ser drogado. Avivamento é para salvar pessoas. Hoje prega, e não salvação. Cadê as pessoas? Deveria ter um contrato assim, tá bom, eu vou te pagar tudo isso, vou te pagar hotel, eu vou te pagar o carro, eu vou te pagar não sei o quê, o carro vai te buscar, é ar-condicionado, beleza, mas eu quero tantas pessoas salvas, eu quero tantas pessoas com o Espírito Santo, eu quero ouvir tantas pessoas ser curadas. Deveria ser assim. Eu quero ver. Você vai assinar o contrato? Tá bom, então eu vou exigir também. Você quer que eu pague você? Eu vou exigir, olha, eu vou querer tantas pessoas para o Espírito Santo, eu vou querer no mínimo 5 curas, 5 paralíticos sendo curados na igreja. Eu quero ver salvação de alma. Eu quero no mínimo 50 vidas lá para Jesus lá. Aí eu te pago. Meu pastor, não pode inventar isso, senão o diabo vai e cura. Mas tem já como sabia? Isso foi Deus. Isso foi Deus. Irmão. É isso que está acontecendo hoje. Avivamento, irmão, ele não começa por fora, ele começa aqui dentro. Coração. Avivamento ele muda você por fora, não pelo contrário, muda você por dentro. Começa aqui, começa com a gente, começa conosco. Então avivamento é isso. A lata vazia faz barulho, mas está vazia. Joga uma lata lá para você ver no morro lá, vai fazer barulho até chegar aqui embaixo, mas está vazia. Joga uma cheia para você ver, vem cortando mato, e massa para lá, massa para cá, uma lata cheia, vai até lá embaixo, não faz barulho nenhum. A gente pensa que avivamento é para você, é o cara que pula, Aí o cara pula aqui, pula no mundo, pula não sei o que, faz as coisas erradas. Irmão, isso não é avivamento. Avivamento é você ver pessoa humilde na casa do Senhor, servindo ao Senhor, ter uma vida reta, os negócios corretos, uma família abençoada. Isso que é avivamento. Na tua empresa, olha para você e fala, esse é diferente, essa é diferente, essa é a mulher de Deus, porque nós somos aqui, sal da terra e somos luz do mundo. Aleluia. Se o sal for insípido, para nada serve. Não é isso que diz a palavra? Nós somos luz. Ser luz aqui dentro aqui é fácil. O difícil é ser luz lá fora. Aleluia. É verdade. Ser luz lá quando está com os amigos, né? Aí a luz tem que brilhar lá. Não é aqui. Todo mundo brilha aqui. Mas como você brilha lá nas empresas, no seu trabalho, lá onde você sai, onde você vai para outros lugares, no shopping, será que alguém é você, a mesma pessoa? A segunda coisa aqui é tentar. A Bíblia diz que eles tentaram, porque ele estava a noite toda, não foi? Aí o Senhor foi lá e joga a rede para a direita, tentou mais uma vez. Você sabe que Thomas Edison, ele não foi 9 vezes que ele tentou para descobrir a pilha elétrica. Foi 9.000 vezes ele tentou. 9.000 vezes quando ele tentou para inventar a pilha. E a Bíblia diz o quê? E a história vai dizer o quê?
que alguém chegou e falou: Donizete, abandona isso. Você não vai conseguir inventar isso não. E que foi a resposta dele? E parou. Mas eu não errei 9.000 vezes. Eu só não descobri que existe